Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 593 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do conteúdo do canal, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indique a uma amiga, um amigo. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, que vocês bem fazem, a página dos comentários. Nós começamos hoje atrasado e peço desculpas, porque nós estamos terminando duas entrevistas que estamos postando amanhã logo cedo. Uma com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marcelo Ramos, e outra com o deputado Elias Vaz, de Goiás, o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, analisando o papel da instituição no combate à pandemia e as difíceis relações entre o Legislativo e o Executivo nessa conjuntura tão complexa que nós estamos vivendo, e, por outro lado, o Elias Vaz, deputado por Goiás, que entrou junto com outros parlamentares com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro por homicídio por omissão e prevaricação. São duas entrevistas bastante interessantes. Lembro que no Twitter vocês podem seguir pelo Vila Marco Vila e no Instagram pelo @MarcoAntônioVila Oficial. E na plataforma www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que nós estamos oferecendo. História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta acessar www.cursosdovila.com.br. Hoje é um dia muito triste, vai ficar na história do Brasil o dia 24 de março como o dia dos 300 mil mortos. Sim, 300 mil mortes. Infelizmente, o Jair Bolsonaro é o principal responsável por isso, sem qualquer exagero. E a história dos últimos 12 meses, ou 13, se preferir retroagir a fevereiro, o primeiro óbito foi 12 de março, mas ele vem conspirando contra a saúde pública de forma planejada, daí um genocida, desde fevereiro do ano passado. Vamos só recordar que o vírus veio da China, passou pelo Oriente Médio, o Irã, em certo momento foi o epicentro, foi uma tragédia, né? Chegou à Europa, especialmente na Lombardia, no norte da Itália, foi aquela tragédia, tendo a cidade de Milão como epicentro também, teve aquele jogo, né, da Atalanta, da Liga Europa contra o Valência, foi aquela tragédia, depois passou pela França, Reino Unido, Península Ibérica, o vírus atravessou o Atlântico, chegou aos Estados Unidos e veio descendo. Era uma tragédia anunciada, e não foi tomadas atitudes mais que necessárias. Pelo contrário, o Jair Bolsonaro sempre desprezou, desqualificou o vírus. Quando vem o primeiro óbito, a crise vai se agravando em março do ano passado, e lembre-se que, concomitante ao início da pandemia, ele estava conspirando contra as instituições. É o momento daquelas manifestações golpistas, reacionárias, nazifascistas, contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal, com a participação direta do Bolsonaro. Isso faz um ano. Uma delas, lembra-se, quando ele chegou a cavalo, né? Vamos lembrar, foi o ano passado, não faz muito tempo. Outra, ele chegou de helicóptero, lembrando o Hitler, né? No filme, no clássico Triunfo da Vontade, a chegada dele, no caso de avião, a Nuremberg, no Congresso do Partido Nazista. Em suma, ele estava, conforme ia subindo os mortos, abril, maio, da Covid-19, lembrando que em abril sai o ministro Mandetta, depois vem o Nelson Taj, que completa o mês, sai também do Ministério da Saúde, e aí fica interinamente, depois, como titular efetivo, um general, que é o general Pazuello, absolutamente incompetente. O Bolsonaro militariza todo o Ministério da Saúde e a tragédia vai aumentando. Ele é contido no ataque às instituições, né, pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente pelo então decano da Suprema Corte, o ministro Celso de Mello. Lembra-se de decisões que o ministro tomou e que foi motivo de nossos comentários aqui e de leitura, inclusive, né, de várias ações que o Bolsonaro atacava instituições e participava no final de semana daquelas manifestações nazifascistas. E algumas delas até com o ministro da Defesa, né, vamos lembrar, outras quase sempre com o general Heleno, para dar a ideia de que ele teria apoio das Forças Armadas, e ele várias vezes apontou ao Supremo, e dando a entender que ele não aguentava mais, ia substituir os 11 ministros.
né? Nunca é bom lembrar que ele nunca escondeu que ele é um inimigo das instituições democráticas, desde quando foi parlamentar, durante 30 anos, 2 de vereador, 28 de deputado federal, ele sempre conspirou contra a ordem estabelecida. O problema foi que o Estado Democrático de Direito não levou a sério. Se tivesse feito a tarefa correta, deveria tê-lo processado à época, né, quando ele era parlamentar, e certamente ele teria sido condenado, ido para a cadeia, e cairia na ficha limpa, portanto, ou antes da ficha limpa, né, ele já não ficaria, não causaria dúvida a ninguém de quem era Jair Bolsonaro, alguém que conspira sistematicamente contra as instituições. Porém, e iria para a cadeia, né, também. Porém, foi dado de barato, e aí eu associo sempre a Hitler, os nazistas e a Constituição de Weimar de 1919, que ocorreu a mesma coisa, né? As instituições da Alemanha da época, republicanas, tinha recém-proclamada a República, não levou a sério os sucessivos ataques de Hitler, inclusive após o golpe, a tentativa do putsch da cervejaria, né? Lembrar lá em Munique, tudo aquilo, ele continuou conspirando, mesmo na cadeia. Né, que cadeia que ele tinha, era um verdadeiro castelo aquilo. E aquilo foi indo até tomar o poder em janeiro de 1933, utilizando-se das instituições democráticas da Constituição de Weimar para depois destruir a Constituição e impor a ditadura. O Bolsonaro tem esse plano, ficou claro o ano passado o número de vezes, e ele tem, mesmo nesse ano, agora, de 2021, diversas vezes atacando as instituições. Né? Isso ficou claro, né? Inúmeras vezes, e foi motivo sempre dos nossos comentários. Nas lives, são constantes. Na live de quinta-feira à noite, ele atacou as instituições e voltou a falar meu exército. E no domingo, naquele ato dantesco, em frente ao Palácio da Alvorada, comemorando seu aniversário, com algumas dezenas de fanáticos nazifascistas, né, que colocaram um bolo, ele chegou até a lavar as mãos, vocês se recordam, no espelho d'água do palácio, uma água suja, né, para mostrar, ele quer sempre desqualificar a instituição, porque não é o Bolsonaro ali é o presidente da República, mas agindo como se ele estivesse conversando com o Queiroz, né, o Fabrício Queiroz, com o capitão Adriano, né, matador de aluguel, com aquelas pessoas com quem ele sempre se conviveu muito bem, com o assassino, amigo dele, o assassino de Marielle Franco, Rony Lessa, que morava em frente, ele era vizinho no condomínio, lá na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, onde ele vai cortar bolo, leva para as crianças, fomenta aglomerações, tudo aquilo. E voltou outra vez, num discurso de uns 4 minutos, 3 minutos, atacar as instituições implicitamente e outra vez falar que ele devia obediência, era o povo que estava ali, eram algumas dezenas de pessoas. Não, ele deve obediência, como qualquer um de nós, primeiro à Constituição e a todo o ordenamento legal existente no Brasil. Bem, o que acontece? Ele foi conspirando com as instituições e, paralelo a isso, né, foi se agravando a crise. E o Brasil também tem culpa nisso. Todos nós, né, não fomos levando a sério a enorme ação criminosa que ele foi desenvolvendo. Né? Nós comentávamos, falávamos, mas ele ia avançando. Em agosto, a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses, ele sequer respondeu, e tem a prova material. E atacou sempre a vacina desenvolvida aqui no Butantan, em cooperação com o laboratório chinês, chamando de vacina, depois de vacina do Dória, depois quem tomasse aquela vacina ia virar jacaré, quem tomasse a vacina ia contrair a AIDS, ia virar comunista, ia ser colocado um chip, ele seria vigiado para todo sempre, etc, etc, etc. Né? Atacou, e realmente não faltam entrevistas, imagens, tuitadas, está cheio. Portanto, ninguém está atribuindo a ele o que ele não fez. Ele produziu um genocídio. E hoje, a situação, eu estava vendo agora todos, são cemitérios. 300 mil mortos. É um homem que tem as mãos sujas de sangue. É um genocida, é um assassino. É mais do que uma guerra. Em nenhuma das guerras que o Brasil participou ao longo da sua história, nós tivemos 300 mil mortos. Nunca. Né? Isso daí é uma tragédia. Se você olhar os conflitos, mesmo das 3 últimas décadas no mundo, olhando a África, a Ásia, por exemplo, é difícil você encontrar um local onde você passa pelo Oriente Médio, você teve 300 mil mortos. Aqui, em um ano, nós tivemos 300 mil mortos. Mas cadê a guerra? Onde estava a guerra? Não teve guerra, não teve um tiro, mas tinha um assassino, um genocida, um inimigo do Brasil, lutando contra nós. Aonde? Dentro do Palácio do Planalto, a sede do Executivo Federal.
É inacreditável. Lá, Jair Bolsonaro, o assassino de 300 mil brasileiros. Certamente o que vai acontecer é que vai haver uma enxurrada de ações até coletivas na justiça, e ele sabe que vai terminar na cadeia. Quando eu cantei a bola, desde o ano passado, que ele ia terminar em Bangu 8, né, não estava exagerando. Basta ver o que vai ocorrer, o que ocorreu em outros países. Não vai se julgar em Haia, no tribunal, na Corte Internacional de Justiça de Haia, e não pensar em um crime em São José, que aí já é uma questão um pouquinho diferente aqui, na Costa Rica. Não, ele vai ser julgado aqui, né? Ele e outros que conestaram essa tragédia. E que o terrível é que ele não consegue fazer uma revisão de tudo. O que falar, não, olha, eu errei. Vamos dizer que ele tivesse, insisto, e tenho falado isso porque é importante, ele não vai mudar. Ele não vai ser um Paulo de Tarso que no caminho de Damasco vai receber uma iluminação e passará a ser outro. E hoje foi um exemplo disso. E será na live, por exemplo, de quinta-feira. Tenho certeza. Ele tenta representar o papel, mas é o Bolsonaro verdadeiro. Ou seja, ele foi cobrado nessa reunião de hoje, e veja como ele é um elemento, um homem pequeno e cruel, um homem cruel que não está à altura do cargo. Ele deveria ter convocado todos os 27 governadores das unidades da federação. Não, convidou alguns governadores só. Não convidou todos os governadores, convidou um pequeno número de governadores. Estava lá o presidente do Supremo Tribunal Federal, claro que não podia assinar nenhum documento, porque o STF vai ser demandado sobre essas questões, mas ele sabe, evidentemente, muito bem disso, o ministro Luiz Fux, e estava presente o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Ele tentou dar uma ideia, o Bolsonaro apresentar uma certa sensatez, porém não adianta. Não adianta. E vamos lá para a gente ver, pegar os fatos aqui. Após o Globo, após reunião, chefe de poderes fala em união para enfrentar pandemia. E Bolsonaro insiste em tratamento precoce que é refutado por cientistas. Isso aqui é fundamental. O tratamento precoce, nós já comentamos ontem, né, e tem hoje também amplo noticiário, que é tomar aqueles remédios que ele receita, e o Conselho Federal de Medicina não fala nada. Se eu receitasse, eu estaria na cadeia, mas o Bolsonaro pode receitar. É a pergunta que eu faço. O Bolsonaro pode receitar? Eu gostaria que, por favor, alguém do Conselho Federal de Medicina me respondesse. Porque ele está há 1 ano receitando e matando brasileiros. Nós vimos como que atinge um dos remédios, ivermectina, como atinge o fígado, e, segundo matéria do Estadão, no mínimo 3 pessoas já teriam morrido. Esses também vão entrar na justiça e vão entrar contra o Bolsonaro. Vão dizer assim, o meu pai, a minha mãe, meu filho, o meu irmão, meu tio, minha tia, minha avó, meu avô, tomou o remédio que o senhor receitou, né? E o que aconteceu? O meu pai, minha mãe, minha tia, etc., morreu. Então, ele sabe que vai para a cadeia. Por isso que ele quer proteger o Pazuello. Isso, queria criar um ministério extraordinário da Amazônia para ele. Depois, agora quer que ele cuide da privatização. Imagina, ele não tem condições para nada. Ele é um beócio. Né? Então, quando ele volta ao tratamento precoce, e ele falou isso na live da última quinta-feira, ele continua insistindo, ele está conspirando. Por quê? Porque, inclusive, é um documento excelente, com mais de 80 associações, liderado pela Associação Médica Brasileira, que nós falamos ontem, até foi objeto, eu estava participando ontem do Jornal da Cultura, né? Deixando bem claro que não existe tratamento precoce, e os efeitos nocivos desse, entre aspas, tratamento precoce. E hoje, ele participou da reunião, entrou por um ouvido e saiu por outro. Ele continua o mesmo. Estou citando o Globo. Então, não tenho qualquer ilusão que ele passará a ser outro a partir de hoje. Não será porque ele é um nazifascista. Segundo, se ele quisesse ser outro, a reunião seria convocada de outra forma. Seria uma reunião de união, né, de liderança, de coesão nacional para enfrentar essa situação mais dramática da história do Brasil republicano. Não, mas ele já convoca a reunião dividindo, né, quando ele deveria trazer todos os governadores. E por quê? Porque ele tem medo de ouvir a verdade. Hoje, das 10 vacinas, a cada 10 vacinas que são aplicadas no Brasil, 9 do Butantan. Aquela mesma vacina que ele fez tudo para atacar, está tudo comprovado. Então, muitos dos que morreram, que não puderam tomar vacina, ou da Pfizer ou do Butantan, a Pfizer, o episódio de agosto, que eu já fiz referência anteriormente, vai entrar na justiça, sim.
vai ter uma onda, a justiça vai ser atolada de processos contra esse criminoso. Ele não pensa que vai ficar de eterno na presidência da República. Portanto, ele vai voltar à planície e vai cair tudo na primeira instância. E ele vai para a cadeia. Não tem saída. A questão dele não é se ele vai ou não para a cadeia, mas quando ele vai para a cadeia. Isso é muito importante, porque vai explicar a ação dele colocado contra a parede e vai continuar conspirando e apostando naquilo que eu sempre disse, que ele quer, o golpe de Estado. Ele precisa do caos, vide o incentivo que ele faz, ataques a supermercados, né, a invasões, ele quer o caos, ele precisa do caos. É um tipo de liderança que não consegue conviver com a ordem democrática. Bem, vamos seguir. Aí, um outro fato importante do dia, que é o OAB e a Ordem dos Advogados do Brasil, pede à Procuradoria-Geral da República, é o Congresso em Foco que eu estou citando, que ofereça denúncia criminal contra Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. A OAB quer que o presidente seja processado por crimes comuns de perigo para a vida ou saúde de outrem, infração de medida sanitária preventiva, emprego irregular de verbas ou rendas públicas e prevaricação, todos previstos no Código Penal. Então, veja, também tem ação da OAB, além do que eu já citei dos 10 deputados, né? Vamos lembrar também que, após ele só resolveu criar agora um comitê, e isso deve-se muito à ação, especialmente do presidente do Senado, criar agora um comitê de crise após um ano de pandemia e 300 mil mortos. Só que a execução das ações do comitê de crise passa pelo Poder Executivo, pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal e outros ministérios que teriam que trabalhar de forma unida, como o Ministério da Economia, dos Direitos Humanos, da Cidadania, junto com relações exteriores, para comprar vacinas, porque nós não temos hoje vacinas suficientes para um programa em massa de vacinação. Tudo isso que é indispensável. E, ao mesmo tempo, pensar como economicamente nós vamos sair dessa grave crise. Não é pensar quando a pandemia estiver caindo, é pensar desde agora, desenhar planos, né? Buscar viabilidade econômica, que nós precisamos sair dessa crise. Não podemos perder, como perdemos a década anterior, mais uma década perdida. É algo absurdo com um país que tem tantos problemas sociais, mas nós não temos ministro da Saúde. O que assumiu é uma piada, né? Ele quis falsificar o número de óbitos, agora voltou atrás. Né? É falsificação, não é um erro, não. Lembra-se quando também houve aquela mudança com a saída do ministro Taixa, a entrada do Pazuello, também teve problema de contabilidade de mortos, foi necessário criar aquele consórcio de imprensa. Se repetiu outra vez. Se repetiu. Isso é um plano de um genocida, de um assassino. Nós temos um inimigo dentro do nosso país que já matou 300 mil brasileiros e brasileiras. É um negócio absurdo, absurdo. A sociedade está começando a acordar. O manifesto de empresários e economistas é um início, mas é preciso mais. O Congresso Nacional tem agido, está de parabéns, mas é preciso mais, porque com ele não há caminho de Damasco. Bem, aí, fatos importantes, nós tínhamos falado da questão aí do... ele foi cobrado nessa reunião, da retórica radical, houve algumas reclamações de governadores, etc., mas ele não mudou. Ele continua falando em tratamento precoce e o seu filho, Flávio Bolsonaro, já também aproveitou para atacar a China, né? Fazer ataques aqui à China, e isso em plena, nessa situação aí toda terrível, e atacando também a vacina, atacando a China, falando em tratamento precoce. Flávio Bolsonaro, só recordando, é senador. Ou seja, o que isso representa para todos nós? Isso que é importante. É que a crise continua. A crise tem nome, é Jair Bolsonaro. A crise tem nome, é o Jair Bolsonaro. Ele ontem eu voltei a falar nisso, ele é a grande pedra no meio do caminho. Não dá para contorná-la e atacar a pandemia, porque ele é o grande obstáculo. Ele tem, como ele gosta de dizer, a caneta. E quem tem a caneta é que manda. Mesmo com o Poder Legislativo,
faça o maior esforço para combater a pandemia, construir medidas de apoio social, etc., etc., mesmo que o Supremo Tribunal Federal, não sei como, que aí eles têm de julgar, o Supremo tem as suas tarefas constitucionais, né? Mas vamos dizer que o Supremo julgue rápido certas questões complexas, etc., tudo passa pelo Executivo, num trabalho de união, de coordenação com os governadores. Sem isso, e com os prefeitos, sem isso nós não vamos sair dessa crise, ela vai se aprofundar. E o que nós estamos justamente vendo tudo aqui, eu li inúmeros desses relatos, são terríveis. E hoje eu sabia que o Bolsonaro não ia fazer uma reunião como se fosse um estadista, porque ele não é um estadista. Aí nós não podemos que ele seja algo que ele não pode ser. Ele não está à altura do que o Brasil precisa, do cargo nessa conjuntura, né? Especialmente, ele nunca esteve à altura da presidência da República, mas agora, nessa a crise mais grave, sem exagero, do Brasil republicano. Não há nenhum momento na nossa história que nós tenhamos uma situação tão grave como agora. E as declarações mostram que não há planejamento algum. É uma bagunça esse governo. Não há governo. Né? Antes diziam que os militares no Palácio do Planalto e o Braga Neto ia ser uma espécie de primeiro-ministro. Coisa nenhuma, são falastrões. Esses generais de pijama são copartícipes do genocídio. Né? E também vão ser acionados na justiça, porque coonestaram o genocídio. Eles também têm as mãos sujas de sangue. Não é só o Bolsonaro, que é o principal responsável. Veja essa notícia que está na home do UOL. Novo ministro da Saúde, sem explicar como, Queiroga diz que meta é vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Né? Nós já vacinamos 1 milhão de pessoas por dia em outros momentos da história, sim, mas nós tínhamos organização, tínhamos o ministro da Saúde, tínhamos o PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, funcionando. Nós temos uma estrutura, nós temos um know-how, nós sabemos fazer isso com muita, muita, muita competência. Né? O Brasil é o país que mais vacina no mundo. Portanto, para nós, isso não é novidade. E qual é o problema? Se nós temos gente adequada, treinada, estrutura, experiência, é o Bolsonaro. Então, com ele, nós estamos no mês de março. O Brasil não aguenta esse homem até um processo eleitoral de outubro do ano que vem. Nós estaremos um país destruído. Primeiro, 500 mil de mortos? Será que nós vamos esperar 500 mil para fazer alguma coisa? Será que teremos uma recessão que vai se estender até quando? E com repercussões sociais muito grandes. Imagine o seguinte, algo que eu tenho falado. Se tivermos uma explosão social, vai ser, no sentido mais vulgar da expressão, não no sentido da ideologia política, anárquica. Não estou falando no campo do pensamento anarquista do século XIX, não. Eu estou falando no sentido vulgar da expressão anárquica, no sentido de desorganização. Porque hoje nós não temos mais nas periferias, como nós tínhamos, inclusive durante a ditadura militar, uma organização popular que nasceu nas grandes periferias das metrópoles. Né? E ali você tinha uma auto-organização que passava, inclusive, pelas comunidades eclesiais de base, sindicatos, sociedades de bairro, a sociedade civil, as classes médias, no plural, tinham também uma forma de organização, né, através de sociedades científicas, da sua área corporativa, tinha uma presença na sociedade. Hoje, uma explosão do andar de baixo, dos despossuídos, dos deserdados, ela não consegue ter condutos organizativos para que possa colocá-los de forma que, pleiteando junto ao poder estabelecido as reivindicações, vai ser uma coisa anárquica, vai criar-se o caos. Né? Esse é o desenho. O Bolsonaro quer isso? Quer. Ontem eu citei aquele grupo paramilitar no Rio de Janeiro que se fantasiava, inclusive, como se fossem chavistas, boina vermelha e tal. Essa entrada de armas, o que aconteceu nos Estados Unidos agora, vocês viram? Ele quer que aconteça no Brasil. Eles querem transformar o Brasil numa espécie de Estados Unidos nesse campo. Liberação total de armas. Eles estão distribuindo fuzis, armas privativas das polícias militares e das Forças Armadas para qualquer indivíduo.
né? Desses loucos que nós vimos domingo em algumas cidades do Brasil, muito poucas, por sinal, e muito poucos participando, comemorando o aniversário do que eles chamam de mito, que é um sujeito que tem problemas cognitivos, um vocabulário de 500 palavras e que não tem a mínima formação. Ainda bem, porque se esse elemento, porque ele não é um cidadão, é um elemento no sentido policial pelos crimes que cometeu até antes de chegar à presidência da República, né? Se esse elemento tivesse uma concepção, uma visão de mundo, né? Tivesse leituras e conseguisse desenvolver um projeto de tomar o aparelho do Estado e impor, como ele gostaria de impor uma ditadura, nós já estaríamos na ditadura, porque a reação da sociedade tem sido muito lenta. Evidentemente que a pandemia explica parte disso. É verdade, mas não explica tudo. Nós vamos ter lá na frente, quando analisarmos esse momento, né, tentar entender o que aconteceu conosco em 2020 e em 2021. Eu uso o verbo no passado porque eu espero que a solução da crise tem que ser aqui e agora. O Brasil não aguenta mais. E aí é a minha leitura da reunião de hoje, e me parece importante, e eu queria dividir isso com vocês. Ou seja, com ele não tem negociação. Aí você vai me perguntar, mas espera, vai se fazer o quê? O parlamento está fazendo, está trabalhando, né? Os governadores estão trabalhando, os prefeitos estão trabalhando. Quer dizer, a máquina funciona. Nós não podemos fazer com que uma pessoa seja o elemento determinante do funcionamento da máquina. A máquina continua funcionando, só que é um grande obstáculo para ela funcionar mais rápido, com eficácia. E sem ser sabotado, porque ele sabota, ele é o inimigo, ele é um traidor da pátria, é um homem, é um assassino. 300 mil mortos. Eu nunca imaginei que em um ano da história do Brasil nós assistiríamos isso. Eu nunca, sinceramente, nunca imaginei. E não imaginei que a sociedade assistiria tão passivamente tudo isso. Continuo não conseguindo entender. A pandemia, tudo bem, eu insisto, mas não sou ela. Tem mais coisas. Mas um dia nós vamos analisar tudo isso. Agora, mas tem o problema do aqui e agora, que não é uma questão da história, é questão agora, do momento, da conjuntura. Como é que nós vamos vacinar? Se não tiver vacinação em massa, nós vamos chegar a 500 mil mortes, 600 mil mortes. Para recuperação econômica, pode tirar o cavalo da chuva. Não vai ter nada. O país vai estar destruído. Então, temos de tirar o Bolsonaro. Não há outro caminho. Ele vai cantar de galo? Vai, mas ele não tem o apoio que ele diz ter. Primeiro, e isso é muito importante, porque o Brasil é o país das falácias. Apoio de mobilização de massa, com aqueles 200 pessoas que estavam lá no Palácio do Planalto, 150 pessoas, piada. Segundo, popularidade nas pesquisas, também não, nem preciso dar todos os dados que vocês sabem. Apoio eleitoral, a eleição de 4 meses atrás, no mês de novembro, ele foi derrotado nos principais colégios eleitorais do país. Apoio do grande empresariado, o manifesto que saiu essa semana, excelente, por sinal, e muito responsável, mostra que ali sim é o empresariado nacional, não é o Zé Carioca, não é o Tocha. Empresariado é aquele sério, responsável, que tem uma presença do Brasil e no mundo, que entende que não está no negacionismo, que não é nazifascista como Tocha ou como Zé Carioca e outros que estão sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal. E aproveito para fazer um parênteses e perguntar, não sei se com todo o respeito, evidentemente, ao ministro Alexandre de Moraes, que já foi 2 vezes entrevistado aqui no meu canal, como é que estão os inquéritos, a investigação da PF, que todo mundo sabe, né? Foi falado o nome de nazifascistas que estavam financiando o gabinete do ódio, a rede de fake news, né? Como é que ficou tudo isso, né? Aquela Sara Geromini, né, que bombardeou o prédio do Supremo Tribunal Federal, isso faz um ano, né? Precisamos saber quem é que pagou todo esse pessoal. Esse pessoal era pago. A Sara Geromini chegava de carro com motorista particular e morava numa mansão, né? Quem é que pagou tudo isso? Né? Isso vai ser investigado. Eu tenho certeza, eu acredito na responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, mas espero que isso seja colocado a lume, a público, para que nós possamos saber o que aconteceu. Então, note, ele não tem apoio. Eu fiz um leque, vocês perceberam. Mobilização de rua, apoio nas pesquisas, apoio eleitoral, apoio parlamentar, não tem.
Os presidentes da Câmara e do Senado já sinalizaram claramente que já estão por aqui com ele, né? Não tem o apoio do empresariado grande, responsável. A sociedade civil está começando a se movimentar de forma mais orgânica. Então, a bola está colocada. Sabe aquela bola que é cruzada na área? Ou, para usar as imagens do Rio Grande do Sul, né, um cavalo não passa encilhado 2 vezes. Está passando o cavalo aí. Nunca ele foi tão frágil politicamente. A hora de retirar o criminoso Bolsonaro do governo é agora. Senão, esse genocida não está satisfeito, porque ele precisa de sangue. Ele já matou 300 mil brasileiros. Pergunta que eu faço a você, preciso mais? 350 mil? 400? 450 mil mortos? Ou prefere um número mais redondo, 500 mil brasileiros e brasileiras assassinados pelo criminoso Jair Bolsonaro, para daí usar o que dispõe a Constituição de 1988, que é o nosso único instrumento dos republicanos e democratas, só há um instrumento, a Constituição, né, e todo o ordenamento legal aqui existente. Só há um caminho, retirá-lo da presidência. Isso não cria obstáculo, é importante, reafirmo, quantas vezes necessário, a desenvolver a luta contra a Covid-19. Pelo contrário, vai estimular as pessoas a ficarem ainda mais animadas, se comprometer na luta para enfrentar a pandemia e derrotar o assassino, o genocida, o criminoso Jair Bolsonaro. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 593 mil inscritos do meu canal, muito obrigado mesmo. E indique a uma amiga, um amigo, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho, que são aquelas avisa as notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês bem fazem, a página dos comentários. Estamos postando amanhã 2 entrevistas com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marcelo Ramos, pelo Amazonas, uma entrevista importante, né, analisando como é que a Câmara e ele, qual é a sua visão do Amazonas, ele viu aquela tragédia que foi em Manaus, né, que é objeto também da entrevista e as ações da Câmara na pandemia. E o deputado Elias Vaz, de Goiás, junto com mais 9 parlamentares, que entrou com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro por homicídio, por omissão e prevaricação. Né? Por outro lado, se vocês querem me seguir no Twitter, é Vila Marco Vila, no Instagram é @Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. www.cursodovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!